Olá, mais uma vez juntos com você, Biologia, professor Cornélio. Vamos iniciar falando mais um pouco sobre fisiologia. No nosso último encontro, nós trabalhamos com fisiologia do sistema circulatório ou cardiovascular. Diferenciamos veia de artéria, falamos dos diferentes tipos de sistema aberto e fechado, circulação completa e incompleta, circulação simples ou dupla. A nossa circulação, por exemplo, coração com 4 cavidades, fechada, completa e dupla. Completa porque o sangue passa 2 vezes pelo coração no trajeto completo. Dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração no trajeto completo. E completa porque não há mistura de sangue venoso e arterial. Nós vamos agora continuar falando em circulação. E poderíamos até emendar essas 2 aulas, porque o sistema que nós vamos comentar agora, ele é paralelo ao sistema circulatório, que é o sistema linfático. Talvez você não tenha ouvido falar tanto do sistema linfático, mas provavelmente você já ouviu falar de algumas coisas associadas a ele, como câncer linfático, como a celulite e como alguns problemas ligados à defesa ou processos imunológicos do nosso organismo. Então nós queremos comentar hoje sobre esse sistema que é o sistema linfático. É um sistema, como nós comentamos, paralelo ao sistema circulatório, formado por grandes vasos linfáticos que são semelhantes às veias e por capilares que são semelhantes também aos capilares sanguíneos. E qual é a função básica desse sistema? É recolher o líquido tissular, aquela sujeira, aquilo que sobrou, que não conseguiu retornar aos capilares sanguíneos. Eu costumo fazer a seguinte associação. Imagina na sua casa, imagina que você mora numa casa e não num prédio. O sistema de distribuição de água na tua casa é feito lá por uma companhia, né? Então essa companhia distribuidora de água, ela vai mandar a água para a tua casa, essa água vai chegar com grande pressão. Prova aqui, você abre a torneira, a água, né, escoa muito bem. Você vai utilizar essa água e você vai devolver a maior parte dessa água para a companhia, na forma de esgoto. Não é isso que vai acontecer? Você vai tomar banho, vai lavar roupa, vai lavar alguma fruta, uma verdura, você vai lavar a casa. Então você devolve a maior parte dessa água na forma de esgoto. Só que o esgoto ele não sai em grande pressão, ele sai escoando. E esse esgoto vai para uma estação de tratamento e vai voltar lá para o rio ou para a água que vai ser ingerida. Ou seja, o esgoto tem contato com a água que nós tomamos de forma indireta. O sistema circulatório seria o sistema com grande pressão, o sistema de água potável que entra na tua casa. O sistema linfático seria esse sistema de esgoto, essa sujeira que está retornando para a estação de tratamento. Claro que, portanto, se é uma sujeira, nós vamos ter várias substâncias que têm que ser analisadas. Muitas vezes, dentro dessa sujeira, nós temos bactérias, vírus, nós temos resíduos, como ureia, nós podemos ter, inclusive, problemas mais graves, como células cancerosas que passam por ali, ou coisas maravilhosas, como células de defesa que passam por ali. Então, o sistema de drenagem que ocorre, a drenagem linfática, é um sistema paralelo ao circulatório, mas tem um detalhe. Não tem grande pressão. Por quê? Ao contrário do sistema circulatório, que apresenta um coração, que é uma bomba propulsora, que impulsiona o coração através da sístole ventricular esquerda, o sistema linfático não tem coração. Portanto, a linfa escoa, enquanto que o sangue ele tem uma velocidade grande, ele espirra, inclusive, se você cortar uma artéria. Portanto, existe uma associação necessária desses 2 sistemas e todo o esgoto vai acabar caindo dentro de uma veia. Obviamente, portanto, aquela sujeira que não foi recolhida pelos vasos sanguíneos vai acabar chegando num vaso sanguíneo porque foi recolhida por um vaso linfático, que vai acabar desembocando numa veia. Acompanhe agora mais alguns detalhes sobre esse sistema, que é o sistema linfático. O sistema linfático, ele está aqui esquematicamente demonstrado para vocês. Então você observa nessas imagens aqui, onde estão os vasos linfáticos pelo corpo. E eu quero que você observe essas pelotinhas verdes representadas aqui, aqui, aqui. Observa que é uma concentração maior delas nessa região, aqui e aqui na virilha. Essas pelotinhas são os linfonodos. Os linfonodos são os centros de triagem do esgoto.
Os linfonodos também têm a capacidade de maturar linfócitos, que são células de defesa. Então você imagina agora que por esse esgoto está passando uma bactéria. E quando ele encontra o linfonodo detecta essa bactéria. E o linfonodo começa a se preparar, se defendendo, maturando células. O linfonodo incha, forma, por exemplo, uma coisa que você conhece vulgarmente por íngua, que é um linfonodo inchado. Pode acontecer que, de repente, passe por esse esgoto uma célula cancerosa, um exemplo clássico. Sempre, quando uma mulher, e um homem também tem que fazer o autoexame da mama, quando se avalia a mama, é indicado que se procure linfonodos embaixo do braço. Um linfonodo inchado embaixo do braço pode indicar uma simples infecção, mas pode indicar também que ele está tentando deter uma metástase. Pode ser que a mulher ou o homem também tenha um câncer de mama que está tentando se espalhar. Essa célula cai no vaso linfático e o linfonodo está tentando deter essa célula. Por isso esse linfonodo fica inchado. É o linfonodo chamado porta. E às vezes ele fica inchado e também é afetado pelo câncer, gerando um câncer linfático. Portanto, às vezes, numa retirada de mama, na mastectomia, é necessária a retirada também desse linfonodo porta, que às vezes já foi afetado pela própria célula cancerosa que tentou entrar em metástase, ou seja, tentou se espalhar para outras regiões do corpo do indivíduo. Olha que importância desse sistema linfático aí. Tá? Vamos lá? Acompanhe. Não tem como nós desvencilharmos, né, a fisiologia. Nós estudamos fragmentado, mas ela não é fragmentada. Então nós vamos ter uma relação íntima aqui, gente, entre o sistema linfático, o circulatório, o sistema de defesa. Então muitas coisas que eu vou falar aqui tem a ver com defesa, tem a ver com sistema circulatório. E isso que é interessante. Essa relação toda. Nós estamos trabalhando num sistema de fisiologia que é integrado e não compartimentalizado. Acompanhe. Quando o líquido tissular entra nos capilares linfáticos, ele passa a se chamar linfa. Então nós vamos ter aqui, ó, a linfa. Eu diria, grosso modo, que linfa é um sangue sem hemácias. Mas, nessa linfa, existem outras relações interessantes. A linfa, ela tem pouco albumina e muito gás carbônico e fibrinogênio, comparado ao sangue. Então a linfa é um sangue sem hemácias, portanto ela é incolor e não é vermelha. Ela tem pouca albumina, que é uma proteína abundante no sangue, e tem muito CO2 e fibrinogênio, que é uma outra proteína também abundante no sangue. Além de drenar as impurezas e distribuir os ácidos graxos e gliceróis, que foram recolhidos pelo intestino, os vasos, eles também vão estar transportando as células de defesa e, obviamente, muitas vezes, infelizmente, células que querem gerar metástase. Agora, olha que interessante, eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Então, imaginem só que aqui nós temos os vasos linfáticos. Imagina o vaso linfático aqui, estendendo para cá e etc. Tá? E aqui nós temos as célulazinhas. Então vamos imaginar que essas células aqui, ó, vamos imaginar que essa aqui é um adipócito. É uma célula que armazena lipídios, por exemplo, gorduras. Então, os vasos linfáticos carregam os ácidos graxos e gliceróis e jogam para cá e para cá. E os adipócitos armazenam na forma de gordura. Aí o adipócito começa a ficar inchadinho, ó. Mais gordura, e mais gordura, e mais gordura. Conforme ele começa a ficar inchado, ele começa a apertar a parede do vaso. E a drenagem linfática fica devagar. Essa drenagem ficando lenta, se acumulando, dá um aspecto inchado no tecido. E as células inflamadas, esses adipócitos inflamam porque a circulação está deixando a desejar. E nós falamos que esse é um estágio de celulite chamado 1. Quanto mais aperta, passa para o estado 2. Quanto mais aperta, passa para o estágio 3. E quanto mais aperta, entupiu tudo, passa para o estágio 4, apertou tudo. E aí nós temos um fenômeno nessa pele, que é conhecido vulgarmente por fenômeno casca de laranja.
Então, a celulite nada mais é que um problema circulatório de drenagem linfática. Quando existe um estágio 1, estágio 2, o estágio 3, as massagens linfáticas ajudam a empurrar essas substâncias para os vasos linfáticos e depois para os vasos sanguíneos. Chegando nos vasos sanguíneos, obviamente serão excretadas pelos rins. Então você vai acabar urinando muito. Urinando o quê? Água. Água e sais. Você não vai perder gordura. Por isso que quando você faz uma massagem linfática, de um modo geral, você urina muito, porque você perde muita água. Ok? Agora, pode acontecer que num estado 2 ou 3, você pode tentar limpar esses canos aqui através de uma lipoaspiração. E se for no estado 4 já, onde já está deformado o tecido, pode ser uma cirurgia plástica tradicional. Uma mamoplastia, a abdominoplastia, para fazer, juntamente com uma lipoaspiração, essa modelagem toda que algumas pessoas acabam achando interessante no sentido plástico. Então, a celulite é uma inflamação ocasionada por dificuldade na drenagem, por excesso de gorduras localizadas e às vezes não tão bem localizadas como nós gostaríamos. Ok? Seguindo. Então, aqui nós temos o esquema. Nós temos aqui a artéria, né, os capilares, as vênulas e a veia. Sistema circulatório. Só que eu havia comentado com vocês que o sistema linfático, ele é um sistema paralelo. Então, olha aqui, ó, o tecido. Então, você tem aqui em verde, nós vamos encontrar o tecido linfático. Então, os vasos linfáticos, ó, vamos só retornar aqui, só um pouquinho. O vaso linfático em verde, ele vai estar drenando essas substâncias que ficaram e vão passar por um linfonodo e vão acabar desembocando nas veias. Então, a sujeirinha drenada, ela vai acabar numa veia, tá? Então, toda a sujeira ali vai acabar literalmente no sistema circulatório. Beleza? Os linfonodos. Então, os linfonodos têm um papel fundamental para impedir ou retardar a metástase, como nós já comentamos. As células cancerosas podem ser barradas e ficam nos seios interiores dos linfonodos, né? Evitando, portanto, esse processo de se espalhar o câncer pelo corpo, né? Órgãos linfáticos que existem, né? Além dos linfonodos, nós temos órgãos como as amígdalas, as tonsilas palatinas, as adenoides, o baço, os nódulos linfáticos, linfonodos de modo geral, o timo. Tá? E interessante nós destacarmos aqui o seguinte, gente. Ó. Você pode falar assim, mas Cornélio, eu tive que fazer uma cirurgia, eu já retirei tanto a tonsila palatina, as tonsilas, as amígdalas, quanto a adenoide. Às vezes é necessário. Mas eu não tenho, portanto, órgãos de defesa a menos? Tenho. Mas o excesso de infecções na tua garganta por estreptococcus pode gerar o que a gente chama de febre reumática. Você pode produzir anticorpos contra essas bactérias e esses anticorpos podem passar a reconhecer como estranho o teu próprio corpo, o que nós chamamos de reumatismo. E pode afetar, por exemplo, o teu músculo cardíaco, as válvulas cardíacas e assim por diante. E nesse caso, seria interessante tirar as tonsilas palatinas. A adenoide, ela crescendo um pouco mais, ela impede com que o indivíduo respire de forma adequada. E a pessoa passa a respirar com a boca aberta. Respirando com a boca aberta é uma deformação na arcada dentária. Então, às vezes, é necessário a retirada dessa adenoide também para evitar essa deformação na arcada dentária. Mas, claro, você vai ter dois órgãos de defesa a menos. Mas outros fazem função deles. Tá? O que mais que é interessante aqui? As amígdalas vão produzir linfócitos. O timo, bem desenvolvido no período pré-natal, ele vai regredindo, né, até a puberdade e depois permanece pequeno na fase adulta. Tá? Mas ele ainda existe no adulto. Matura linfócitos T. Os linfonodos, os nódulos linfáticos, eles são mais numerosos, né? Filtram a linfa, eliminam vírus, bactérias, etc. Então tem linfonodos, né? Existiram linfonodos com linfócitos, macrófagos, plasmócitos, células importantes na defesa aí. O que determina a proliferação dessas células, obviamente, né? Dessas células de defesa, é a presença de um patógeno, uma bactéria, um vírus, um corpo estranho, e aí faz o linfonodo ficar inchado, gerando aquilo que eu falei, que nós chamamos de íngua. Ok? Agora vamos analisar algumas questões bem interessantes sobre
sistema linfático e suas relações. Tá? A produção do soro antiofídico é feita por extração de peçonha de serpentes, que após tratamento é introduzido em um cavalo. Em seguida são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos no cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para a obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. Então as hemácias elas são devolvidas por quê? Porque as hemácias elas estão ligadas ao transporte de gases, especialmente o oxigênio. E se não devolver, obviamente, esse animal vai ter problemas com essa oxigenação dos tecidos. Aí diz assim, a plasmaferese é importante, pois se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar febre alta e constante. Não, a febre não está ligada à baixa de hemácias. A redução da imunidade, hemácias não tem a ver com defesa, mas com transporte. O aumento da pressão arterial, pelo contrário, tiraram coisas do vaso. Então teria que reduzir essa pressão. Um quadro de leucemia, de câncer, o famoso câncer no sangue, na verdade não é no sangue, mas é no tecido hematopoético, não tem nada a ver. Problemas de transporte de O2, claro, a quantidade de hemácias é menor, portanto o transporte de O2 pode ficar comprometido. Então a alternativa correta aqui, a letra E. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças pode ser feito com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essas propriedades. Então, as drogas anticoagulantes, nós temos um anticoagulante natural chamado de heparina. A heparina é produzida por uma célula especial chamada mastócito. A mesma célula que produz a histamina e a prostaglandina, que agem em processos inflamatórios. A heparina atua inibindo o processo de coagulação. Então, evita a coagulação. Um exemplo clássico, quando a pessoa tem problemas com coagulação, ela toma um medicamento muito comum chamado varfarina, que na verdade simula a ação da heparina, evitando a formação de coágulos. Porque qual que é o problema de um coágulo? O coágulo é uma pelota de sangue, ou pode ser até um coágulo de gordura. Essa pelota de sangue chegar numa artéria pulmonar, ela impede a passagem do sangue venoso até os pulmões e a pessoa morre de embolia pulmonar. Isso é um problema. Por isso que tem que evitar a formação da heparina. Alguns animais que são hematófagos, que sugam sangue, como os morcegos, como a sanguessuga, como mosquitos, apresentam na sua saliva, inclusive com mosquitos, substâncias parecidas com a heparina, para evitar a coagulação. No caso da sanguessuga, tem uma substância chamada hirudina ou hemeralopina, que ela faz com que a sanguessuga vá sugando sangue, o sangue lá não coagule. Prova que a sanguessuga hoje é muito usada em cirurgias onde o dano foi bastante grande, a reparação é complicada e tem que manter uma circulação efetiva. As sanguessugas são colocadas lá para manter ativa essa circulação, por terem exatamente essa substância que é a hirudina, que evita o processo de coagulação. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessa pesquisa são moluscos fitófagos que sugam plantas? Não. Moscas saprófagas que comem coisa podre? Não. Pássaros carnívoros? Não tem nada a ver. Morcegos frugívoros que comem frutos? Não. Agora, mosquitos hematófagos que sugam sangue? Verdadeiro, esse sim. Eles têm que ter essa enzima para evitar a formação dos coágulos. Portanto, corretíssima essa informação. De acordo com a estatística do Ministério da Saúde, cerca de faltou um número de pessoas, né, com dengue hemorrágica morrem. A dengue hemorrágica tem como base fisiopatológica uma resposta imune anômala, causando o aumento da permeabilidade de vasos sanguíneos,
queda de pressão arterial e manifestações hemorrágicas, podendo ocorrer manchas vermelhas na pele, sangramento pelo nariz, boca e gengiva. O hemograma do paciente pode apresentar como resultado leucopenia, diminuição do número de glóbulos brancos, linfocitose, aumento do número de linfócitos e aumento do número de hematócrito e trombocitopenia, contagem de plaquetas abaixo. Tá? Vamos lá. Então, relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com dengue hemorrágica e os possíveis achados do hemograma, constata-se que as manifestações febris ocorrem em função da diminuição dos glóbulos brancos, uma vez que esses controlam a temperatura do corpo. Os glóbulos brancos fazem a defesa, eles não controlam a temperatura do corpo, portanto, pode jogar fora. A queda da pressão arterial é ocasionada pelo aumento do número de linfócitos e tem como função principal a produção de anticorpos. Os linfócitos B produzem anticorpos, mas estão relacionados à defesa e não a regular a pressão arterial. Então jogue fora. O sangramento pelo nariz, pela boca e gengiva é ocasionado pela quantidade reduzida de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Somente a última parte que está errada, porque as plaquetas estão ligadas à coagulação, mas não ao transporte de oxigênio. As manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia, uma vez que as plaquetas estão envolvidas na cascata de coagulação do sangue. Beleza, corretíssimo isso. Os sangramentos observados ocorrem em função da linfocitose, uma vez que os linfócitos são responsáveis pela manutenção da integridade dos vasos. Não tem nada a ver. Portanto, a nossa resposta correta seria a letra D. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir o diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Aqui nós vamos ter o valor normal, ou seja, o valor de referência. Aqui o paciente. Glóbulos vermelhos. A média, o normal, é 4,8 milhões por milímetro cúbico. Esse paciente tem 4 milhões. Isso justifica um pouco o cansaço, ele está levemente anêmico, a dificuldade em respirar e etc. Glóbulos brancos. O normal é de 5 a 10 mil por milímetros cúbicos, ele tem 9 mil. Ou seja, ele não tem nada infeccioso. Plaquetas. O normal é 250 a 400 mil por milímetro cúbico, ele tem 200 mil. Isso justifica a dificuldade na coagulação. Mas ele não está tão anormal assim, tá, gente? Agora vamos lá. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Beleza, né, gente? O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação. Não, glóbulos brancos estão ligados à defesa. A dificuldade respiratória ocorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa? Não, pelo transporte. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de gases. 2 erros. Eles não transportam gases, eles estão ligados à defesa e eles não têm nada a ver com sangramento. Sangramento é plaqueta. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Não. Portanto, nós ficamos com a letra A como resposta correta. Gente, eu quero usar essa tela agora para fazer uma referência aqui interessante à coagulação. Como nós falamos de coagulação, eu vou fazer um esquema para vocês, para nós revisarmos como que funciona o processo de coagulação. Tá? Então preste atenção. Vamos imaginar aqui que você tenha um tecido que foi lesado. Um tecido lesado. Então imaginem só tecido qualquer aqui que foi lesado. Os vasos sanguíneos daquele local, portanto, né, ele tem plaquetas e teve sangramento aqui. Tá? O que é que vai acontecer?
nós naturalmente temos no nosso sangue uma proteína chamada protrombina. Nós já vimos que essa proteína, ela utiliza para a sua formação a vitamina K. Também temos no sangue, como nós já explicamos para vocês, o fibrinogênio. Fibrinogênio, tá? E a protrombina são duas proteínas produzidas no fígado, tanto a protrombina quanto o fibrinogênio. No local onde ocorreu essa lesão, vão existir plaquetas. A lesão estimula as plaquetas a produzirem o que nós chamamos de tromboplastina ou tromboquinase. Tromboplastina ou tromboquinase. A tromboplastina ou tromboquinase, ela tem duas funções. Uma, ela vai atuar inativando a heparina. Porque a heparina é o nosso anticoagulante, então tem que inativar essa heparina. Outra coisa, quem atua aqui como ativador dessa reação é o íon cálcio. Lembra que eu falei que o cálcio atua na coagulação? Então, quando aconteceu a lesão, a tromboplastina liberada age sobre a protrombina e essa protrombina vai se converter em trombina, que é uma proteína que tem um caráter enzimático, ou seja, é uma enzima. Essa trombina age sobre o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel. E o fibrinogênio se converte em fibrina, que é uma proteína insolúvel, ou seja, é o coágulo. Fica uma rede de malha bem fina, as células enroscam aqui e forma-se um tampão plaquetário. Olha que interessante, o fígado participa produzindo protrombina, quem participa da formação é a vitamina K e também o fibrinogênio, que estão na corrente sanguínea. O indivíduo que tem hemofilia, por exemplo, ele tem falta de um fator, especialmente o fator, que é o fator 8, mas também pode ser falta do fator 9, que impedem a formação da protrombina. Por isso que ele é o indivíduo que tem hemorragias, hemofílico. A protrombina, reagindo com a tromboplastina num processo hemorrágico, vai fazer com que a protrombina se converta em trombina. Mas a tromboplastina também inibe a ação da heparina e, juntamente com o íon cálcio, ela possibilita a conversão da protrombina em trombina. A trombina age sobre o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, que se converte só naquele local da hemorragia em fibrina, que é uma proteína insolúvel, que forma uma rede de malha fina. E aí, claro, a formação do tampão plaquetário e a coagulação. Ok? Mais uma questão. O hemograma é um exame laboratorial que informa o número de hemácias, glóbulos brancos e plaquetas presentes no sangue. A tabela apresenta os valores considerados normais para adultos. Os gráficos mostram os resultados do hemograma de 5 estudantes adultos. Todos os resultados são expressos em números de elementos por milímetro cúbico de sangue. Valores normais para adulto, 4,5 milhões a 5,9 milhões por milímetro cúbico de hemácias. Glóbulos brancos, 5 a 10 mil por milímetro cúbico. Plaquetas, 200 a 400 mil por milímetro cúbico. Então, nós vamos ter aqui o indivíduo Abel, a Luísa, o José, a Maria e o Roberto. Tá? Plaquetas, glóbulos brancos e hemácias. Tá? Podem estar ocorrendo deficiências no sistema de defesa dos organismos, prejuízo no transporte. Então, ele quer saber, vamos colocar aqui um detalhe. Ocorrendo deficiência no sistema de defesa, tem que ter baixa de leucócitos. Prejuízo no transporte, baixa de hemácias. Tá? E transporte de gases respiratórios. E alteração na coagulação, baixa de plaquetas. Então, vamos lá. Sistema de defesa, baixa de leucócitos.
Prejuízo no transporte, baixa de hemácias. Prejuízo na coagulação, baixa de plaquetas. Vamos procurar quem tem deficiência no sistema de defesa. Então, vamos lá. Quem tem baixa, nos glóbulos brancos. O mais baixo aqui é a Maria. Tá? Tá muito baixo. Beleza? Então, a Maria podia ter problemas. Vamos voltar para o gráfico aqui. A Maria já começa aqui, ó. Então, já aqui pode descartar, descartar, descartar. Aqui é Maria, aqui é Maria. Quem tem problemas com o transporte de gases? Quem tem hemácias abaixo. Então, quem tem menos hemácias aqui, ó o José. O José tem problema. Vamos voltar aqui, ó. Vou colocar aqui o José. Maria, José. E quem tem problemas na coagulação? Na coagulação, quem tem problemas com a baixa de plaquetas? Olha o Roberto aqui, ó. Tem que ter 200 a 400 mil, ele tem 80 mil. Então ficou Maria, José e Roberto. Questão interessante e inteligente essa. Tá? Então aqui nós vamos ter como resposta correta a alternativa letra A. A adaptação dos integrantes da Seleção Brasileira de Futebol, Altitude de La Paz, essa questão nós já resolvemos, né? Então vamos resolver de novo. Tá? Na retomada de uma época epidemiológica chamada retorno das doenças reemergentes, especialistas alertam a capacidade de que o corpo humano necessita para adquirir sua homeostase, seu equilíbrio. Para isso, os diferentes sistemas do organismo humano, especialmente aqueles que podem contribuir para os mecanismos de defesa do corpo, devem estar funcionando saudável. Nesse contexto, o sistema linfático, composto por vasos que passam por órgãos como baço, timo, amígdala, linfonodo, exerce uma função importante, uma vez que a circulação linfática recolhe as gorduras do fígado para liberar no intestino como bile, piada, né? Fornece nutrientes como a glicose aos tecidos periféricos, sistema circulatório que faz isso. Substitui os linfonodos durante a defesa imune contra antígeno? Não substitui, ele liga os linfonodos. Lança a linfa vinda do corpo nas veias próximas ao coração? Sim. Sequestra os linfócitos do sangue para armazenar na linfa? Não. Então ele vai lançar a linfa recolhida no sangue. Portanto, a letra D como resposta correta dessa questão. 4 amigas brasileiras marcaram uma viagem para o Peru, onde pretendem conhecer e escalar diversas montanhas. Para se assegurarem de sua condição de saúde, submeteram a diversos exames, entre eles um hemograma. Os resultados encontram-se na tabela a seguir, na qual também constam os valores de referência das hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, a Camila, a Paula, a Flávia e a Cecília. E temos os valores, né, de referência. Tá? A Camila tem 4,53 milhões por milímetro cúbico de hemácia, então o normal é 3,9 a 5 milhões, ela está bem. A Paula está com anemia, 2,38, ela tem que ter entre 3,9 e 5. A Flávia, 4,76, está certo. A Cecília, 3,98, um pouquinho de anemia. Então as duas aqui estão com um pouquinho de anemia. Não é bom subir a montanha não, tem baixa de hemácias. Leucócitos, o valor é 3.500 a 10.500. A Camila tem 11.000, está com alguma infecçãozinha aqui, ó, tá? Ou algum bichinho aí, tá? Ou algum micro-organismo. A Paula, 7,8 mil. A Flávia, 9,4 mil. E a Cecília, 2,9. A Cecília está com baixa de leucócitos também. A Cecília está mais complicadinha. Essa é bom não viajar de vez. Plaquetas. O normal é 150 a 450 mil. A Cecília tem 303 mil. A Paula tem 380 mil. A Flávia está com 110 mil, está abaixo. E a Cecília está normal. Tá? Vamos lá. A amiga que terá problemas com altitude, segundo o hemograma, claro, a que tem baixa de hemácias. Quem que tem baixa de hemácias, a maior baixa? A Paula. Tá? Então, a Paulinha que vai ter problemas com a altitude. Ok? Pessoal, nós fechamos mais uma aula. Sistema linfático, sistema paralelo ao sistema circulatório. Espero que você tenha aproveitado bastante. Guardem principalmente as funções, as partes que compõem e saibam algumas coisas extras, como eu falei da celulite, eu falei da questão relacionada ao controle da metástase no câncer. Isso já tem aparecido no Enem.
e pode aparecer novamente. Então, essa relação é importante, essa integração entre os diferentes sistemas. E nós vamos estar acompanhando você em outros sistemas ainda e vendo detalhes que agregam bastante para entendermos a fisiologia como um todo. Lembre sempre, o Enem trabalha por competências e habilidades. E essas você vai desenvolver, sim, tendo os conteúdos programáticos, algo que nós estamos fazendo aqui no nosso, obviamente, na nossa revisão, e auxiliando para fazer uma excelente prova. Um grande abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!